Boa noite, irmãos, amados. É novamente uma alegria, um privilégio poder estar nessa noite de estudo bíblico com os irmãos. Queremos mais uma vez saudá-los na paz do nosso Senhor, irmãos hebronitas, também irmãos de outras igrejas e amigos que estejam nos assistindo. Nós estamos realmente vivendo dias difíceis no mundo inteiro, mas também na nossa cidade as notícias são cada vez piores. Nós devemos muito mesmo pedir a graça do nosso Deus, confiar no nosso Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos continuar orando uns pelos outros aqui na igreja, os irmãos. As notícias chegam pelo nosso grupo e também outros irmãos de outras igrejas. Nós precisamos muito do Senhor, estamos totalmente dependentes dEle. E eu peço orações em particular pela minha pessoa. Eu não ando muito bem da garganta também. Nós precisamos trabalhar com a voz, pastor Nivan. Estamos na linha de frente aqui, graças a Deus. Os trabalhos continuam mesmo virtual, mas nós temos chegado aqui e procurado mesmo alimentar o povo de Deus. E contamos com as vossas preciosas orações. É que nos tem realmente sustentado. Se falhar aqui um pouco a voz, os irmãos me perdoem, mas que Deus possa realmente nos ajudar. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses, onde nós estamos estudando nessas terças-feiras, esses anos já, as cartas da prisão, da primeira prisão do apóstolo Paulo ali em Roma. Então, Colossenses é uma das tais. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1, vamos ler o verso 1 e o verso 2. Assim diz a palavra do Senhor. Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe a sua palavra e aplica mesmo em nossos corações. Pai celestial, Deus de amor, de graça, de misericórdia, é realmente uma alegria, um privilégio poder chegar na tua casa e poder cantar louvores a ti, orar ao Senhor, cultuar mesmo ao Senhor, Pai, nessa noite. Também temos o privilégio de ouvir a Tua palavra, abrir a Tua palavra, e precisamos muito dela, Senhor, que é o nosso alimento espiritual. Então, te pedimos nessa noite que o Teu Santo Espírito, que é realmente o autor dessa palavra, venha nos ensinar, venha nos exortar, venha nos edificar através do ensino da Tua palavra. E cada ouvinte, nessa noite, Pai, receba, assim, do Senhor, segundo a cada necessidade. Edifica a Tua igreja e também, se há algum amigo assistindo, ouvindo a Tua palavra, possa entender realmente a necessidade da salvação. Então, entregamos essa hora em Tuas mãos, aceito desde já nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, amados que têm acompanhado os estudos em Colossenses, essa carta ela foi enviada da prisão. Epáfras provavelmente foi o fundador
dessa igreja ali em Colossos, não só em Colossos, mas era a região ali da Ásia Menor, em que havia outras cidades evangelizadas, e esse homem Epáfras foi, acredito que, um linha de frente ali. Era o líder espiritual, até podemos dizer o pastor nesse tempo. Então, Colossos, também Hierápolis e Laodiceia, cidades próximas, e elas assim, a cidade maior, Éfeso, a uns 160 quilômetros, enfim. Era essa região em que Paulo trabalhou muito, especialmente em Éfeso. Paulo não foi o fundador dessa igreja, mas sabemos que fazia parte do seu ministério na terceira viagem, o evangelho se espalhando e chegando a várias cidades, e Colossos foi uma delas. E Paulo está preso, Epáfras chega lá, como outros companheiros de Paulo tinha, de outras cidades, levavam informações a respeito das igrejas, como estava, e Paulo tinha o privilégio, a oportunidade ainda de ajudar o crescimento, o desenvolvimento dessas igrejas. Então ele escreve essa carta, uma carta muito especial, de grande importância. O apóstolo Paulo, ali no início de todo o trabalho, nós vamos ver mais na frente, era um homem perseguido realmente, era um homem que sofria perseguições, sofria ataques, sofria mesmo até questionamentos em relação ao seu próprio ministério. Então, são cartas que Paulo envia nesse sentido de combater os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos, as heresias que se tomavam conta de todo o trabalho do Senhor. Então, Colossenses tem essa proposta, né, esse propósito, assim, a essa igreja. Então, Paulo escreve a carta, e não é Epáfras que traz, mas é Tíquico e Onésimo, que estavam lá, e ele envia esses amados irmãos e levar a carta não só de Colossos, né, mas a carta ao próprio Filemon, e ele manda reunir a igreja de Colossos para lerem a carta, depois manda que essa mesma igreja leve a carta a Laodiceia, que seja lida em Laodiceia, depois novamente, acredito que em Hierápolis, em Éfeso, ou seja, era uma carta para uma igreja, para uma cidade, mas acabou que se tornou uma carta universal para as igrejas. Então, todas as cartas de Paulo, apesar de ser para uma igreja local, mas ela se torna universal. E é para hoje também, aliás, a igreja do Senhor Jesus Cristo, até ele voltar. Então, nós lemos essa carta no primeiro estudo, é 20 minutos, e eu tenho mesmo aconselhado os irmãos a ler, né? Leia toda terça-feira, se possível, e assim facilita muito mais o nosso entendimento. Mas nós, assim como quando lemos, ressalta, né? Coloquei assim, 4 P's, 4 personalidades, 4 pessoas que ressalta na carta, sobressai. E a primeira, a principal mesmo, o assunto principal é referente à própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o assunto principal, a supremacia de Cristo, a superioridade do nosso Senhor, a suficiência de Cristo. Ele é o princípio de todas as coisas, o primogênito de toda a criação. Ele tem a primazia em todas as coisas, o poder está sobre ele de sustentar todas as coisas com a sua palavra. A plenitude da divindade de Cristo, de Deus, está em Cristo, ou seja, nele habita corporalmente toda a plenitude. Então, soberania,
poder, potência, tudo em Cristo. Ou seja, nele tudo subsiste e em Cristo nós somos satisfeitos. Cristo satisfaz. É isso que Paulo está mandando o recado, dizer à igreja. Por quê? Estava vindo ensinos de homens, heresias, filosofias, coisas do mundo, né? Coisas do homem, e Paulo quer combater isso. Então, Cristo é a primazia, nós vamos chegar lá, né? Mas a segunda pessoa que evidencia, que é relevante, que sobressai, é a própria pessoa de Paulo, do apóstolo Paulo. E na semana passada, no último estudo, nós estávamos vendo o grande significado de Paulo para a igreja de Colossos e para as igrejas do início mesmo do primeiro século, como um ator, assim, né? Uma pessoa de grande importância, de grande significado. E nessa carta aqui, começa, semana passada nós vamos ver 3 coisas de Paulo, e a primeira é que realmente aqui está escrito, né, no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então a primeira coisa é identificação do próprio autor dessa carta. Então o autor da carta, ele mesmo diz, é Paulo. E tem um significado muito grande, né, em virtude de quem é Paulo. E Paulo aqui, ele diz, olha, sou eu que escrevi essa carta. Então sou eu que estou mandando a carta, Paulo. E no final da epístola, da cartinha aqui, no verso 18, ele mesmo testifica, né? Faz questão de autenticar como sendo o autor. Ele diz, Colossenses 4,18, a saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Então, é eu mesmo, eu sou o autor da carta, eu sou o Paulo. Porque esses irmãos ainda não tinham visto Paulo face a face. Paulo não chegou aí nessa igreja. Se você aqui vê no capítulo 2, no verso 1, ele diz, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Apesar de ser próximo de Éfeso, mas Paulo não teve a oportunidade de ir em Colossos. Então Paulo, né, manda essa carta de grande importância para a igreja e para o próprio Paulo. Então nós não temos dúvida que Paulo é o autor da carta. A segunda coisa aqui, que Paulo, ele diz que ele é apóstolo, né, de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, ser apóstolo de Jesus Cristo tinha um significado muito grande. Identificava mesmo, no primeiro século, esses homens que foram designados apóstolos por Jesus Cristo. Era de grande valia, autentificava mesmo a pregação do Evangelho, a autoridade que eles tinham como apóstolos de Cristo Jesus, de Jesus Cristo. E nós vimos semana passada que há qualificações para ser um apóstolo, para pertencer ao apostolado de Cristo, ou seja, ele reivindica esse título de apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? No primeiro século havia os falsos apóstolos que reivindicavam também apostolado, e Paulo vai combatê-los. E a autenticidade, as qualificações necessárias para ser chamado apóstolo de Cristo. E semana passada nós vimos, não é, que para ser um apóstolo de Cristo,
tinha que ser chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ser chamado por Jesus, Jesus vivo, a própria pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus veio, que iniciou o seu ministério, ele chamou vários, não é? Haviam discípulos, seguidores de Jesus Cristo, mas apóstolos, realmente só 12 apóstolos, pessoas que participaram do ministério do Senhor Jesus, que viram Jesus ressurreto depois do seu sacrifício, da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, viram Jesus em carne, né? Então era essa qualificação, que participaram do ministério de Jesus, que foram chamados por Jesus, que foram capacitados por Jesus, ensinados pelo Senhor. As doutrinas, o ensino da palavra, as doutrinas de Deus, e também não só chamado, capacitado, mas comissionado. Jesus os enviou, e antes da sua subida às alturas, ele mandou reunir os 12, né? Só que não havia 12, porém 11, e a esses ele deu aquela ordem, né? Ide por todo mundo. Deu uma missão, uma comissão. Ide por todo mundo e levar uma mensagem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, chamados, capacitados e comissionados, enviados pelo próprio Senhor Jesus. E nós vimos que logo depois que desceu, a igreja estava reunida, foi escolhido um outro apóstolo para substituir Judas, que havia traído Jesus, que tinha caído mesmo em desgraça, e foi necessário substituí-lo. E os discípulos ali oraram e pediram a direção de Deus sobre dois nomes qualificados, que haviam participado do ministério de Jesus, que haviam mesmo visto Jesus ressurreto, e nós mostramos tudo isso semana passada, que não só os 12 viram, mas mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Então havia dois, e dentre esses dois foi escolhido um chamado Matias. Então, como Paulo aqui não estava entre esses 12, como é que ele reivindica, né, o apostolado dele? Ele não estava lá. Mas sabe, irmãos, esse homem recebeu também o título de apóstolo, como ele diz aqui. Não foi por vontade dele, mas por vontade de Deus. E nós sabemos, a vida, né, não precisa aqui, é muito estudada, acredito que os que estão acompanhando sabem, mas talvez não, alguém, a história desse homem. Era o Saulo de Tarso, um hebreu de hebreus, como ele diz, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu, criado mesmo aos pés de Gamaliel, um que era, ele diz, avantajado aos da sua idade na lei, seguidor da lei, irrepreensível, e ele acabou sendo, pelas essas qualificações, um perseguidor da igreja de Jesus Cristo, um perseguidor do caminho. Então, nessa empreita, Paulo tinha um bom relacionamento com as autoridades, e ele também recebeu cartas, né? Era um valente, era um homem mesmo que saía perseguindo a igreja, trancafiando as pessoas, manietando, trazendo presos para Jerusalém. E numa viagem dessa a Damasco, ele recebeu cartas, e então ele estava a caminho de Damasco. E ali
amados, o Paulo, aliás, o Saulo, né, teve um encontro especial. Ele foi chamado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na estrada de Damasco, Jesus apareceu a Paulo. E Paulo ali se rendeu, né, se converteu. Foi dado a ele o presente, o dom da graça da salvação. Não só a sua conversão, a sua chamada, mas a chamada também especial para levar o Evangelho. E Paulo foi chamado, né, mas também foi capacitado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz que recebeu revelações, que nós vamos ver mais tarde, do próprio Senhor, do próprio Deus, não foi de homem nenhum. E durante 3 anos, Paulo se ausentou para as regiões das Arábias e depois voltou, não só chamado, capacitado, mas comissionado para pregar o Evangelho. Então, ali em Antioquia, inicia-se realmente o ministério de Paulo, no sentido de enviado, né, pela igreja, como um apóstolo. Se os irmãos querem ver aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Atos 13, 1. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, conhecido como o Paulo, né? E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, a partir desse momento, né, esse homem Saulo, ele mesmo faz questão de ser chamado agora Paulo, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Antes o Saulo, que significa Saul, grande, agora Paulo, o pequeno. E ele mesmo, em 1 Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, ele dá esse testemunho. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. E 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 12. Então ele diz assim, olha, sou grato, é o próprio testemunho de Paulo, sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, né? Um milagre mesmo na vida desse homem. Quem era o Saulo e agora o Paulo. Um milagre de Deus que o designou como ministro, um apóstolo. A mim, que noutro tempo era um blasfemo, o próprio homem diz, né? Um blasfemo, e perseguidor, e insolente, um assassino mesmo. Paulo permitiu em muitos irmãos até serem apedrejados, como Estevão, estava presente na morte de Estevão, autorizou. Então mesmo ele diz, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo era um valente, né, o Saulo, mas ele diz que fez isso tudo na ignorância e na incredulidade, sem conhecimento, incrédulo. Mas veio aqui, diz, amados, transbordou, aonde
abundou o pecado na vida do Paulo, ele escrevendo lá em Romanos, né? Superabundou, ele diz, aonde abundou o pecado, aonde transbordou o pecado, superabundou a graça. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, o milagre na vida desse homem, né? A misericórdia de Deus, a graça, a fé, o amor, a salvação. E aí Paulo foi comissionado, enviado, né? Para levar essa mensagem, como ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, entre os quais Paulo diz, eu sou o principal. Sabe, amados, essa mensagem que esse homem agora levou até o final da sua vida, falada e escrita, a mensagem da graça, a mensagem da misericórdia, a mensagem do amor que nos traz a fé em Cristo Jesus. E ele se dizia, né? O principal dos pecadores. Então, você hoje à noite até, que é pecador, tem salvação para você. Não pense que diante de Deus, né, você assim tá desperdiçado, que não está não. Tem salvação para você, tem esperança para você, tem o amor de Deus, tem a graça, tem a misericórdia. É isso que Paulo está dizendo. Se para mim teve, que sou o principal, imagina para você, né? Ele se considera. Talvez você ainda tenha alguma dúvida, mas creia, reconheça, se entregue ao Senhor e Ele dá, como deu para Paulo, né? Como deu para mim, para vários irmãos, essa salvação maravilhosa. Ou seja, essa mensagem que esse homem leva. Então, ele diz agora apóstolo, né? Não só chamado pessoalmente por Jesus, capacitado pelo próprio Senhor, mas comissionado. Então, Paulo, o autor da carta, apóstolo de Cristo Jesus, e a outra coisa que é muito relevante na vida desse homem é que ele recebeu autoridade de apóstolo, a autoridade mesmo para revelar os mistérios de Deus. Então, isso o qualifica, e aqui a importância, irmãos, é muito grande, e o que representa, o que significa o apóstolo Paulo para a igreja de Cristo, não só, né, ele ser um apóstolo, mas a autoridade que ele recebeu para revelar os mistérios de Deus na pessoa mesmo, até do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito relevante, porque Paulo, no início do seu ministério, e ele foi assim, né, designado como o apóstolo dos gentios. Então veja a importância para a igreja gentílica, a igreja primitiva, ela era uma igreja propriamente constituída por judeus, porque começou ali em Jerusalém, mas depois foi espalhada pelo mundo inteiro. E esse homem foi designado por Deus, comissionado por Cristo, para ser o apóstolo dos gentios, e recebeu a autoridade para isso.
Se você ver aqui em Romanos, no capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 13, diz assim: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios e glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar emulação os do meu povo e salvar alguns dele. Por quê? Paulo era desprezado, né? Ele não era considerado até pelos judeus como apóstolo, mas ele diz que foi designado apóstolo dos gentios. Pedro era o apóstolo dos judeus, né? E Paulo, assim, o dos gentios. E para isso, ele recebeu não só as qualificações, mas a autoridade, a ponto de Pedro reconhecê-lo, né, como apóstolo, e até na sua própria cartinha lá em 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, verso 14, Pedro reconhece essa autoridade, escrevendo às igrejas. Então isso era muito importante, né? Porque o apostolado de Paulo, ele foi muito questionado, atacado, desqualificado, né? Então Pedro diz assim, olha, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos em ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então veja a importância da autoridade apostólica no começo da igreja, porque ainda não tinha, né, o corpo de doutrinas fechado, ainda não tinha sido dado totalmente. O ensino era muito mesmo através da pregação, da própria pessoa, da presença dos apóstolos, e aqui está se formando o corpo de doutrina. E nós vemos as cartas, né, de Paulo, Pedro, João, Tiago, enfim, né, todas as cartas que compõem, os livros que compõem o Novo Testamento. Então, Paulo tinha essa autoridade, não só dada por Deus, mas reconhecida por outros apóstolos de Cristo Jesus. Então, isso testificava, dava garantia. Então, quando chegava uma carta, ele dizia Paulo, não é? Apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Então, essa autoridade, ele revela que foi dada por Deus, através dos escritos, né? E daquilo que foi revelado a ele pelo próprio Deus. Então, vamos ver essas coisas que é importantíssima, né? Então, 2 Coríntios, no capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, diz assim, Paulo está travando novamente uma batalha contra os falsos apóstolos, contra os falsos mestres ali de Corinto, mas não só de Corinto, no primeiro século ele enfrentava, né? Então ele diz assim, olha, capítulo 12, se necessário, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões
e as revelações do Senhor. Então, as visões e as revelações aqui que Paulo vai transcrever é do Senhor. Por quê? Porque havia e há ainda os falsos que dizem, recebi uma revelação, um anjo me falou, e até hoje, grandes heresias no mundo inteiro são através de visões, de revelações, e sempre tem um anjo, né? Um anjo que revela, um anjo que falou, um anjo me disse e tal. Mas sabe, irmãos, aqui Paulo está dizendo, as visões e as revelações que recebi foi do Senhor. Então, no verso 2 ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, e esse tempo aqui bate, né? E nós vamos identificar que provavelmente, aliás, eu tenho certeza que esse homem que ele conhecia era ele mesmo, era Paulo. Ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, mas ele diz que Deus sabe. Então esse episódio aqui, provavelmente, aliás eu tenho certeza que foi com Paulo, e ele disse que foi há 14 anos atrás, foi no início do seu ministério, naquela comissão que ele recebeu, saindo ali de Antioquia, ele começou a pregar nas cidades, e chegou, veja lá, Atos capítulo 14, e no Atos 14, versículo 19, Atos 14, 19, mas no verso 8, esse acontecimento aqui foi em Listra, aconteceu na cidade de Listra. Paulo foi pregar o evangelho e muita gente se converteu ali, né, e vieram de outras cidades os que eram contra a palavra de Deus, que eram contra o evangelho, estavam perseguindo a Paulo enfrentando até, né, ameaças de morte já, experimentou aqui até a morte. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Aliás, irmãos, amados, a Bíblia diz que quando o semeador sai para semear, logo vem Satanás, o pregador, o semeador, o pastor, realmente que é chamado por Deus, capacitado por Deus, comissionado por Deus, ele vai enfrentar o inimigo, ele vai enfrentar o adversário. Aliás, você quer conhecer realmente o Satanás, o diabo? Se dispõe a servir a Deus. Se dispõe, se coloca à disposição para fazer a obra de Deus. Você vai conhecer realmente quem é o diabo, quem é Satanás. Ele está interessado muito naqueles que buscam, naqueles que são realmente sinceros, que querem fazer o trabalho de Deus. E aqui Paulo está enfrentando, né, o diabo, Satanás, perseguição. Então diz aqui, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, veja, apedrejando a Paulo. O apedrejamento não era aquelas pedrinhas, né? Joga uma pedrinha, não. Apedrejamento mesmo era uma forma que os judeus matavam, né? A pessoa era apedrejada, era blocos de pedra, e não tinha escape não. E aqui diz, Paulo foi dado, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Isso aconteceu 14 anos, né? Paulo está dizendo.
ele diz: eu conheço um homem em Cristo, que foi arrebatado até o terceiro céu, a presença mesmo de Deus. Então volte lá, diz aqui, olha, foi arrebatado até o terceiro céu, a 2 Coríntios 12, 2. Se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, mas Deus sabia. E nós sabemos que, né, foi fora do corpo. O espírito de Paulo subiu ali, porque depois ele voltou, ele ressuscitou, né, pegaram ele vivo novamente. Então diz, verso 3: e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Sabe, amados, o céu é um paraíso, é maravilhoso. Nós temos escrito na palavra de Deus, essa nossa bendita esperança, que um dia estaremos no paraíso. O céu é um paraíso, é um local maravilhoso. Então Paulo diz, olha, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele ouviu, ele viu, né? Foi revelado a ele coisas que diz aqui o apóstolo Paulo, né? As quais não é lícito ao homem referir. E de tal coisa, Paulo diz, isso eu me gloriarei. Então, a autoridade que ele está reivindicando é essa autoridade dada por Deus a ele ser revelado, né, visões, revelações e coisas inefáveis. Paulo recebeu do Senhor, do próprio Senhor Jesus, a doutrina. Então, isso vamos dizer assim, ratifica, não é, aquilo que ele diz lá em Filipenses. Nós, quando estudamos, nós vimos isso, Filipenses capítulo 1, e no versículo 20, Filipenses 1, 20, Paulo relata mais uma vez essa experiência, quando ele diz assim, olha, Filipenses 1, 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada seria envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, porque, aliás, quer pela vida ou quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo está dizendo, olha, eu que já experimentei, né, até passar pela experiência da morte, amados, para mim é lucro. O morrer é lucro. O viver também é lucro, né? O importante é que ele estava em Cristo. Então ele diz aqui, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é prêmio, né? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo tinha uma dúvida santa, né? Ele queria partir, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, sabia, viu, esteve lá presente, mas também ele tinha uma grande preocupação, né, com as igrejas. Então ele diz aqui, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, por causa da igreja, a preocupação que ele tinha, né, o que a igreja estava enfrentando, como um pai, como um apóstolo, como um pastor, tinha preocupação. Então ele diz, e convencido, aliás, por vossa causa, é mais necessário permanecer ainda na carne por um tempo. E como foi, né,
importante a permanência do Paulo. O quanto ele fez ainda na segunda viagem, na terceira viagem, tudo que ele deixou. Então era necessário ele permanecer ainda na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, veja, para o progresso da vossa fé, para o gozo, para a alegria de vós, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então Paulo, tinha a esperança, ele queria muito ainda visitar as igrejas, continuar no trabalho. Então ele está revelando que ele tinha autoridade, revelações foram dadas a ele. Gálatas capítulo 1, diz assim, versículo 11: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante, veja, revelação de Jesus Cristo. Então, a autoridade que ele tinha, o ensino que ele tinha, o conhecimento, a doutrina, foi uma revelação e uma visão do próprio Deus, na pessoa mesmo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso dá autoridade tão necessária ao ministério de Paulo. Então, essas revelações, do mistério de Deus, Paulo continua mostrando. Veja aqui, Efésios capítulo 3, coisas maravilhosas, irmãos? Efésios capítulo 3 diz assim, ele escrevendo à igreja lá de Éfeso: Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, foi revelada a Paulo, confiada a Paulo para ele levar esse mistério de Deus, outrora, oculto, mas agora revelado ao mundo inteiro, e especialmente a vós, aos gentios. Então diz aqui Paulo: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, qual foi esse mistério que foi dado a Paulo, que ele revelou aos gentios? Então, que ele escreveu resumidamente. Se você voltar um pouquinho, no verso 11, ele diz qual foi esse mistério. Ele diz, verso 11, capítulo 2. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. Então, o que Paulo está dizendo? O mistério revelado por Deus a mim para vós, outros gentios, é que outrora, no outro tempo, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Ou seja, Paulo está revelando um mistério oculto em Deus, que é a igreja, nós estamos antecipando, que os gentios, que outrora eram considerados pelos circuncisos, pela circuncisão, ou seja, pelos judeus, que eles eram o povo de Deus, eram especiais, que os gentios eram
rejeitados, não eram nada. À vista deles, né, à vista dos judeus, que eles eram um povo escolhido, privilegiados, e realmente eram, né? E que os gentios não eram nada. Mas Paulo está dizendo isso aqui, olha, verso 12: naquele tempo, né, vós gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Realmente era a condição dos gentios, do homem pecador diante de Deus, que depois Paulo, escrevendo aos Romanos, ele coloca tudo no mesmo balaio, né? Tudo no mesmo saco. Tanto judeu como gentil, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ele está dizendo esse mistério que foi revelado a ele, que os gentios outrora, gente que não prestava, que não valia nada para o judeu, e diante de Deus realmente estavam sem Cristo, separados da comunidade, não era povo, estranhos às alianças da promessa, não tinha promessa nenhuma, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tanto de judeu como de gentil, colocando todos como pecadores, né? Jesus Cristo fez a paz. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, o pecado, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O plano da salvação, a bendita tão grande salvação, realizada por Cristo, ali na cruz do Calvário, que morreu pelos nossos pecados, do mundo inteiro, derramou o seu corpo, aliás, o seu sangue, como propiciação, e presenteou a salvação para o mundo inteiro, tanto para o judeu como para o gentio, né? Então é isso que Paulo está dizendo. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, né? Longe das promessas, separados, sem esperança, sem Deus no mundo, sem Cristo, e também paz aos que estavam perto, o judeu, que tinha os oráculos de Deus, sabia as coisas de Deus, tinha o sacrifício, mas ao mesmo tempo perto, mas longe espiritualmente falando, né? Diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, dos santos. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação no Espírito. Então, Paulo resumiu qual era o mistério, né? E ele passa a descrever aqui no capítulo 3, quando ele diz, né? Pois, segundo uma revelação que me foi dado a conhecer, o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podereis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Ou seja, a autoridade, a revelação, o conhecimento, a sabedoria que esse homem recebeu de Deus, de Jesus. Veja, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. A igreja ainda não tinha sido revelada nos séculos anteriores aos homens, porque era um mistério ainda oculto em Deus, ainda ia ser revelado.
Lembra quando Jesus veio? Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E a igreja de Cristo, Paulo está dizendo aqui, olha, a qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Aí ele revela, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Né? Olha que maravilha! Do qual fui constituído ministro, apóstolo, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, que me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Então, amados irmãos, né, nós estamos vendo a importância da autoridade que Paulo recebeu de revelar o mistério de Deus, a igreja, né, como Paulo diz aqui, a multiforme sabedoria de Deus, que Deus assim revelou, né, na dispensação da graça. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e a graça de Deus é a própria pessoa de Jesus Cristo, né? E a revelação através do Evangelho que transforma um miserável pecador, um gentio, em um filho de Deus, em um herdeiro de Deus, um co-herdeiro de Cristo, né? Co-participante das promessas, enfim, né? Que coisa especial, que coisa maravilhosa. Então, Paulo está dizendo, olha, eu recebi autoridade porque a mim foi revelada esses mistérios de Deus. E tem mais coisa, né, que foi revelada a Paulo. Capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala aqui, né? Olha, a revelação do Evangelho 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Está vendo? Foi revelado a ele. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo revela a autoridade de pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? Esse Evangelho que Paulo pregava, que Pedro pregava, que os apóstolos pregavam, né? Foi dada pessoalmente a ele, pessoalmente a Paulo. E mais um exemplo aqui, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, né? Paulo revela, ele está instruindo como fazer a ceia, a mesa do Senhor. Então ele diz, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor. Ele não teve o privilégio, né, de estar com os 12 lá naquela ceia, mas Deus revelou a ele, o Senhor Jesus revelou como teria que ser feito, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi partido, tomou o pão, tendo dado graças, e etc, etc, né? Por causa do nosso tempo. Então, volte para Colossenses, e nós vamos terminar hoje à noite. Colossenses, foi um pouquinho do tempo, mas só para terminar o raciocínio. Colossenses, no capítulo 1, e no versículo 24, diz assim, olha: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, a qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Eu posso dizer, né? Cristo em nós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então veja, irmãos, a importância, né, de quem está escrevendo essa carta, porque é um homem que tinha realmente, o autor, né, o próprio Paulo, era um apóstolo e ele recebeu a autoridade do próprio Deus. E aí, irmãos, era necessário, né? Porque ele ia combater, ele ia enfrentar os falsos apóstolos, as falsas doutrinas, os falsos ensinos, as heresias. E é isso que essa carta assim tem um propósito de engrandecer Cristo. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a vossa esperança. A suficiência. Cristo basta, né? Então, amados, Cristo basta hoje à noite. Nós já temos o melhor, essa bendita esperança, a glória de Deus. E se você ainda não tem essa esperança, Cristo diz aqui, é a tua esperança, é a nossa esperança. Entrega a sua vida ao Senhor. Confessa o seu pecado e Ele vai te tornar, né? Se tornar a tua esperança. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo na tua presença. Nos ajuda a compreender, a ter realmente discernimento das tuas palavras, das tuas promessas, da bênção que é ser feito filho de Deus. Esse mistério revelado à igreja através do Evangelho, que nos torna de pecadores a filhos de Deus, de imerecedores, de inúteis, de rebeldes, de blasfemos, de perdidos a herdeiros, a família de Deus, através de Cristo Jesus. Muito obrigado por esse tempo. Abençoa, Pai, o teu povo. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, obrigado pela paciência um pouquinho para fechar o raciocínio. Mas amanhã à noite, se Deus permitir, estaremos novamente aqui. Outro estudo bíblico com o pastor Nivan. Tá bom? Às 7h30. Os irmãos estão convidados a assistir. Uma boa noite, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.